Seja bem-vindo ao Enfoque. Passos Coelho não afasta um cenário de espiral recessiva e admite rever as previsões para a economia se a procura externa se mantiver. Os números do desemprego e a recessão económica foram os temas que marcaram o debate quinzenal desta manhã no Parlamento. Em dia de debate quinzenal, os últimos dados do desemprego e a contração da economia marcaram a manhã no Parlamento. Por duas vezes, Passos Coelho admitiu que as metas do Governo e da Troika podem ser revistas se a conjuntura externa se agravar. O Governo tem conquistado o crédito e a confiança suficiente para, junto dos parceiros internacionais, rever metas quando é razoável que elas sejam revistas. E sempre que isso voltar a acontecer, não é pelo Partido Socialista ter a vontade de que os números sejam diferentes que o Governo acertará a sua estratégia. O Governo corrigirá com os parceiros internacionais o que for importante para que as metas possam ser atingidas. Ainda assim, o Primeiro-Ministro sublinhou que o país não está numa espiral recessiva, mas admitiu correr esse risco. Ninguém pode afastar a possibilidade de uma espiral recessiva. Não há, até hoje, uma evidência de que estejamos a viver numa espiral recessiva. Estamos a lutar para que um momento de inflexão na nossa atividade económica possa chegar. Não tivemos a perspectiva até hoje de ter uma queda do produto em 2013 que fosse superior à de 2012. E, portanto, não vejo que estejamos a viver um processo com esses contornos. Mas, Sr. Deputado, esses riscos existem no horizonte e temos de os combater. E a melhor maneira de os combater é, do ponto de vista do Governo, conseguir aliviar a restrição financeira à economia portuguesa. 8 trimestres a empobrecer, a perder riqueza, não é uma espiral recessiva. O crescimento, a perda do PIB, o crescimento do desemprego, a queda das exportações. O Sr. Primeiro-Ministro acha que isto não é uma espiral recessiva? À meia da manhã, membros do movimento Que se lixa Troika, presentes no Parlamento, começaram a cantar Grândola Vila Morena. As conclusões do Conselho Europeu interrompe-se aqui 2 minutos. Eu peço às pessoas que se retirem ou que se silenciem. Depois dos populares saírem do hemiciclo, o debate continuou. António José Seguro voltou a condenar a falta de resultados das políticas do Executivo. Sr. Primeiro-Ministro, o que é que o senhor está a fazer aí? Nada. O que é que o senhor está a fazer à frente do Governo? Nada. Perante uma quebra das exportações, perante um novo recorde do desemprego, perante regiões como o Algarve ou a Madeira que estão quase com 20% de desemprego, perante uma quebra abrupta na nossa economia como não havia desde 1975, qual é a sua resposta? O que é que o senhor tem para dizer aos portugueses? O que é que os portugueses ouvem do Primeiro-Ministro? Uma coisa muito simples. As previsões estão em linha com aquilo que o Governo tinha previsto. O que eu estou a fazer hoje à frente deste Governo é reparar a maior tragédia que aconteceu em Portugal ao longo dos últimos 10 anos. E se o senhor deputado pensa que, apelando à minha consciência, pode lavar a sua da responsabilidade que o Partido Socialista tem na situação que o país vive, está muito enganado, porque eu não me deixo condicionar por esse tipo de observação, Sr. Deputado. O Primeiro-Ministro diz não estar insensível à questão do desemprego e recusou a ideia de que o Governo está resignado com este flagelo. Nós reconhecemos que a evolução do desemprego, em linha de resto com o nível de atividade, é negativa e tem representado um custo extremamente pesado, não só para os desempregados, como é evidente, que são os primeiros e suas famílias a sentirem as consequências dessa situação, mas também do ponto de vista económico. Significa isto, portanto, que o Governo está a proceder a uma reavaliação de todos os instrumentos públicos que existem nesta matéria, de modo a torná-los
o mais eficazes possível. Entre as medidas a levar a cabo, Passos Coelho adiantou que o Governo vai melhorar o programa Impulso Jovem, que abrange 90 mil jovens desempregados, para ter mais efeitos práticos no curto prazo. E em estúdio neste Enfoque estão, como habitualmente, Rui Paulo Figueiredo, deputado do Partido Socialista, Carlos Marques de Almeida, professor universitário, ambos convidados habitual do Enfoque. Olá, muito boa tarde aos dois, obrigada pela vossa presença. Rui Paulo Figueiredo, ouvimos agora mesmo também na peça do debate quinzenal o Primeiro-Ministro dizer que não afasta a possibilidade de uma espiral recessiva, mas diz também que neste momento esta evidência não existe. Tem o mesmo entendimento? Eu acho que ninguém tem esse entendimento a não ser o Primeiro-Ministro, porque o facto é que nós estamos em recessão, como dizia a PS e bem, identificando o que disse um dos co-líderes do Bloco de Esquerda, em recessão durante 8 trimestres. A recessão dos dados conhecidos é o dobro daquela que foi no ano anterior e, portanto, manifestamente está-se a corporizar aquilo que muita gente já vinha dizendo, aquilo que o Presidente da República disse na sua mensagem do início do ano e o Primeiro-Ministro continua completamente desfasado da realidade. Aquela parte da sua intervenção, que também está bem retratada na peça que acabámos de ver, em que ele diz que não descurará a possibilidade de mudar as metas conversando com a Troika, mas as metas já estão alteradas pela própria realidade. Ou seja, tudo aquilo que estava previsto no memorando de entendimento, no Orçamento de Estado, já falhou clamorosamente. O desemprego... Mas ouviu nessas palavras que mencionava agora uma nova possibilidade por parte do governo português de voltar a renegociar com a Troika, ou essa a intenção? Pois é, mas vai ter que renegociar. Não há nenhuma hipótese de não fazer, porque a previsão que estava era 13% no desemprego e nós vamos quase em 17%, e a este ritmo não tardará muito a chegarmos aos 20%. Em algumas zonas do país já estamos nos 20%. Os dados, partindo dos dados do Orçamento de Estado e daquilo que é colocado, nós, com este aumento do desemprego, usando as contas do Governo, temos um desvio de 1.200 milhões de euros. Entre aquilo que é o aumento das prestações sociais e o que deixa de ser arrecadado em termos de receita e de atividade económica. E, portanto, claro que as metas têm que ser alteradas, porque a recessão falhou e está muito mais profunda do que aquilo que estava previsto. Os números do desemprego também, queda da atividade económica também, as receitas dos impostos também continuam a cair, as exportações estão a desacelerar. Claro que os números que estão no cenário macroeconómico, quer do Orçamento de Estado, quer nesta quinta ou sexta versão, já nem sei quantas vamos, do memorando de entendimento, já não valem nada. E, portanto, o Primeiro-Ministro não quer ver. A economia do país está a ser destruída. Nós temos setores completamente destruídos. Nós já falámos aqui várias vezes disto. O pequeno comércio, a restauração, a construção civil, é falências atrás de falências a aumentar. Carlos Marques de Almeida, também vê aqui uma inversão da tendência no discurso do Primeiro-Ministro. Acha que se está a abrir a possibilidade de voltar a renegociar com a Troika? Bem, aliás, o Governo tem a necessidade de renegociar permanentemente e, obviamente, que para o Primeiro-Ministro ter esta inflexão no discurso é que, de facto, que os dados da realidade tornam-se de tal forma evidentes e os desvios são de tal forma exuberantes relativamente às previsões que é inescapável que o Primeiro-Ministro tenha que reconhecer que algo está a correr mal. E nesse aspecto, só o facto de hoje, no Parlamento, o Primeiro-Ministro ter reconhecido aquilo que há 2 semanas ou há 1 semana era uma impossibilidade, isso alerta-nos, sobretudo, que provavelmente a execução e a aplicação do programa está a correr pior do que nós possamos imaginar. Ou seja, de alguma forma... Ou seja, acha que aquilo que ouvimos hoje é a ponta do iceberg? Sim, acho que sim. De alguma forma, o facto de o Primeiro-Ministro reconhecer o desvio, reconhecer que pode haver uma inflexão na trajetória, isso significa que provavelmente que a informação, a inside information que ele tem e que nós não temos, indica para problemas que provavelmente daqui a umas semanas, daqui a uns meses, nós vamos estar aqui a discutir. E isso é que é preocupante. Ou seja,
Se nós analisarmos a queda do PIB no ano passado, nós começámos em 2,5 e acabamos em 3,8. Ou seja, e entramos neste ano de 2013 numa trajetória descendente. Ou seja, provavelmente o que está a acontecer é que, com a execução do ano passado e com aquilo que está a acontecer neste momento, as metas que estão inscritas, quer no programa, quer no orçamento, já provavelmente não são atingíveis. Claro que o Primeiro-Ministro não pode já dizer isso, mas repare, nós estamos em meados de fevereiro e já há percepção, uma percepção que não é direta, mas é uma percepção indireta no discurso do Governo, de que provavelmente nós não vamos conseguir cumprir estas metas. E isso é, de facto, preocupante. E isso prova que há um risco muito grande, sempre há um grande risco, e o Primeiro-Ministro sublinha muito a questão do risco, mas o risco ainda é maior quando se apostou praticamente e unicamente numa contração brutal em nível interno, ou seja, esmagou-se completamente o mercado interno e a procura interna, e baseou-se toda a recuperação num eventual milagre das exportações. Ou seja, tudo baseado nas exportações. Milagre esse que já não está a acontecer. Ora, com a Europa em recessão, é obviamente que as exportações portuguesas começam a refletir essa recessão europeia. Mas, no seu entender, eram os objetivos do programa de ajustamento que eram muito ambiciosos, ou é o caminho que está a ser seguido de consolidação orçamental que é excessivo? Isso é uma evidência, ou isso é, digamos, uma conclusão contrafactual. Nós nunca saberemos o que é a culpa. Exatamente, ou seja, nós nunca saberemos se é de facto os objetivos do memorando que eram demasiado, aliás, os negociados pelo Partido Socialista ainda tinham prazos mais curtos e que tinham os valores de déficit mais exigentes, portanto, não sabemos se é os valores que estão inscritos no programa original e nas versões sucessivas da renegociação que foram pouco realistas, se a execução provavelmente é, de alguma forma, uma interconexão das duas coisas. Ou seja, objetivos irrealistas e alguma incompetência, falta de visão na aplicação. E o contexto externo. E, obviamente, e juntando a isso, mas também esse contexto externo, que nunca foi objeto de previsões minimamente rigorosas por parte do Governo, porque as previsões do Governo são sempre otimistas, mas o otimismo no curto prazo ou no imediato paga-se, e paga-se de que maneira, como nós estamos a ver. E já praticamente no perdemos a conta a quantas vezes foram revistas as previsões do Governo. De que forma é que, no seu entender, isso descredibiliza a própria estratégia, em particular do Ministério das Finanças e de Vítor Gaspar? Neste momento, qualquer previsão ou qualquer antevisão que o Ministério das Finanças possa fazer não passa de um mero exercício de criatividade. Pode ser aquilo ou o seu contrário, mais ou menos 100% e é tudo verdade. Ou seja, o que significa é que os cenários macroeconómicos, num clima de alta volatilidade económica e de grande incerteza económica, é muito difícil prever. E o cenário da realidade está a escapar completamente ao Governo, e aí é outro defeito, porque o Governo tem, digamos, uma visão unifocal, só vê a dimensão financeira. Portanto, no ponto de vista financeiro, o Governo diz que está tudo a correr, aliás, muito bem, melhor do que era expectável, porque nós até acedemos aos mercados mais cedo. Mas isso, na realidade, esse acesso aos mercados mais cedo, é muito condicionado, é sindicado, é controlado, mas não significa, na realidade, que o processo de ajustamento esteja a correr de forma a que, em 2014, nós tínhamos um déficit de 2,5 e as contas minimamente equilibradas. Na prática significa que temos quem nos empreste dinheiro, não significa que a nossa economia seja mais saudável. Exatamente. É isso que está a dizer. Ou seja, de certa forma, nós estamos ligados a uma máquina e a máquina funciona bem, por isso nós respiramos com algum conforto. Mas isso não significa que um dia, desligado à máquina, nós tenhamos a capacidade e a autonomia para nós, por si só, singrarmos no mercado e conseguirmos de alguma forma governar o país de uma forma normal e com acesso ao crédito. E o acesso ao crédito aqui eu punha, enfim, não é com acesso ao crédito, é começar a colocar a economia portuguesa a produzir riqueza. Esse é o grande facto, é o grande problema. Porque, repare, ainda há uma semana, o António Borges, numa entrevista que deu,
disse que não havia razão nenhuma para que Portugal, a partir de 2014, não começasse a crescer entre valores pujantes, entre os 3% e os 5%. Quer dizer, como é que é possível fazer-se este tipo de afirmações? E respondendo diretamente à sua pergunta, há ou pode haver réstia de credibilidade nestas afirmações? Rui Paulo Figueiredo, acha que, mesmo que o Governo venha a rever as previsões macroeconómicas, acha que, mais uma vez, basta admitir que é preciso rever sem tirar daí ilações e consequências? Em primeiro lugar, eu não concordo com a visão que o Carlos deu, induzida até pela sua pergunta, da interconexão entre as incompetência na execução e os objetivos do memorando. Ou seja, não acha que existam vários culpados, no seu entender? Não, eu acho que o Primeiro-Ministro é o principal culpado e o Ministro das Finanças. Ou seja, e não é verdade que não se tenha dito. Toda a gente há um ano e meio... Porque nós não temos uma situação em que pode ser controlado ou pode ser testado ou oposto. Não é verdade. A verdade é que houve anos de endividamento contraídos por diversos governos, não só... A verdade é que a política infantil, impreparada, incompetente e imatura deste governo, de uma austeridade excessiva, para além da troika, para além do que estava no memorando, conduziu a um agravar da espiral recessiva que nós temos. A política do governo agravou aquilo que seria o efeito recessivo que já estava no memorando. E não é verdade que não tenha sido avisado. Toda a gente foi dizendo que ir para além daquilo que estava previsto no memorando, porque não estava no memorando cortar subsídios de férias, não estava no memorando cortar subsídios de Natal, não estava no memorando ter contribuições extraordinárias. Isso implicou uma diminuição do rendimento disponível das pessoas, implicou uma diminuição da procura, uma diminuição da atividade económica. E depois isso conduziu, ao contrário do que o Governo estava à espera, a menos receitas. E entramos no efeito de espiral recessiva. E não é verdade que o Governo não tenha sido avisado em vários setores. Nós já conversámos aqui sobre a restauração. Se for ler tudo aquilo que, por exemplo, a Associação do Setor, a Aresp, dizia há um ano e meio atrás, está a bater tudo certo. E está a bater tudo ao contrário do que o Governo disse. A Aresp dizia, vamos ter mais desempregados, mais falências, mais insolvências, quantificava. Está a bater tudo certo. O Governo dizia que não. E continua a dizer que vamos ter mais receitas, que não vamos ter assim tanto desemprego, não vamos ter tantas insolvências. O Primeiro-Ministro, esta semana, dizia que eram danos colaterais a questão do desemprego. Ainda esta semana, na Assembleia da República, também debatemos outro setor que está a ser destruído, que é a construção civil. Há um ano e meio, o Governo dizia que estava tudo bem. Há um ano que era preciso olhar com atenção para o setor, que de facto a coisa estava-se a agravar. Depois disse que ia nomear um grupo de trabalho para estudar algumas medidas. Esta semana o PSD apresentou, finalmente, uma proposta de resolução em que reconhecia o quadro trágico, mas pasme-se, só queria aplicar medidas à comunidade do CAVAD e do AVE, e depois o Partido Socialista tinha outro projeto, lá apresentou a nível nacional, e conversaremos certamente sobre isso. Mas demorou um ano e meio a reconhecer o que toda a gente dizia. O que eu acho é que este governo é um governo experimentalista. O ministro Vítor Gaspar olha para a realidade a partir dos seus modelos macroeconómicos. Ele acha, na verdade, e se calhar num mundo ideal em que não existam pessoas e em que ele não se preocupe com as pessoas e com as falências e com o desemprego, se calhar teria alguma razão, ele olha e diz, bem, há aqui alguns setores que têm um peso excessivo na composição do produto interno bruto. Construção civil, a restauração. Portanto, temos que acabar com eles. É um bocado o conceito do Schumpeter aqui aplicado de destruição criativa. Vamos fazer aqui uma destruição criativa de alguns setores. É um entendimento corrompido da destruição criativa. Por isso é que o António Borges depois diz esse disparate. Porque eles acreditam mesmo nisso. Diz, bem, nós vamos destruir, vamos reconverter a economia. Há aqui um aumento dos desempregados, um aumento das falências, mas pronto, tem que ser. E depois, a partir de 2014, nós fazemos aqui umas pseudo-reformas, destruímos alguns setores e vamos começar a crescer em bens transacionáveis, em novas tecnologias, em setores que ninguém está à espera. Mas mesmo em modelos teóricos, como é que se justificaria que passaríamos de uma recessão de 3,8% para um crescimento, disse António Borges, de 3,5%? Nunca vai acontecer. Não, entre 3% e 5%. 3 e 5%. São disparates. São disparates. Nunca vai acontecer. E o Primeiro-Ministro está
pela primeira vez, a reconhecer, quer dizer, ele ainda não reconhece, toda a gente já sabe que estamos em espiral recessiva. Ele abre a porta para um futuro reconhecimento. Que se calhar está a acontecer. Mas ainda não tira a conclusão. E a conclusão é que a política está errada. Era mesmo isso que eu estava a perguntar há pouco. Ele tem que mudar basta a política. Reconhecer ou é preciso tirar daí ilações? E não é conversa de alterar e renegociar as metas. A realidade ultrapassa o que está inscrito no memorando. Todas as metas já falharam. Ele tem que reconhecer, e tem que dizer isso à Troika, e tem que obrigar a Troika a negociar, que tem que mudar esta política de austeridade. Isto não funciona. Não funciona na Grécia, não funciona cá. E nós estamos com 1 ano e meio de atraso, a fazer o caminho que a Grécia tem estado a fazer. Mas acha que Portugal está em condições de se impor à Troika, como dizia agora? Tem que estar. Tem que estar. Como? O Carlos há pouco dizia, era uma coisa que é bem verdade. O problema é que este governo não tem nenhum pensamento europeu, e nós já debatemos isto várias vezes, nunca se posiciona nos debates, a não ser, o Carlos dizia isto a semana passada e muito bem, na lógica de alguns ganhos ou de minimizar as perdas em relação ao que está em cima da mesa, mas não tem nenhum pensamento, não faz uma política até de geometria variável de procurar aliados, tem que tentar influenciar as decisões e tem que ter uma visão para o país. O Governo tem uma visão subserviente e de cumprimento estrito desta visão orçamental. Na verdade, o Carlos é que algumas vezes diz isto, e que nós temos o verdadeiro Primeiro-Ministro é o Vítor Gaspar. E, na verdade, é o que acontece. E eu acho que já nem os ministros acreditam no cumprimento. E nós temos visto isto. Esta discussão também, dos 4 mil milhões está também a desvalorizar o papel do próprio Primeiro-Ministro. Primeiro-Ministro. Aliás, se é o Carlos que costuma dizer isso... Sim, o Primeiro-Ministro... Acha que temos um Primeiro-Ministro ausente, é isso que quer dizer? É uma insistência política. É assim, só um ponto. No discurso relativamente ao cruzamento entre incompetência e demasiada ambição nos targets do memorando. Os targets do memorando são de tal maneira ambiciosos que está inscrito no próprio discurso do Partido Socialista a renegociação dos prazos e do tempo. Isso significa que, implicitamente, o Partido Socialista reconhece que aquele memorando, que aquele programa de ajustamento não é... Que ele próprio assinou, não era execuível. Não é execuível. Portanto, agora, o Governo já mudou os prazos e as metas e o tempo várias vezes. Mas o Partido Socialista ainda hoje diz, independentemente da versão do memorando, que nós possamos considerar. É uma constante ao longo do Partido Socialista. A primeira seria execuível se o Governo não tivesse ido para além do que estava escrito. E, obviamente, não pretendendo fazer a defesa do Governo, porque o Governo não tem defesa possível, eu não tenho a certeza, e o Rui não pode dar garantias, que se nós tivéssemos, neste momento, um governo socialista, a situação seria outra, ou qual ela seria. E é nesse sentido é que eu digo que... Pelo menos posso dar a certeza que a política seria outra. Mas os resultados, relativamente aos resultados, não pode dar a certeza. Por isso é que eu digo que, do ponto de vista político, a avaliação que nós podemos fazer é sempre contrafactual, porque ela não vai acontecer. A realidade é o que é, e é com esta realidade que nós temos que debater. Mas sendo a realidade o que é, há uma realidade que nós já comprovamos. É que o facto de o Governo ter ido para além daquilo que estava no memorando de entendimento não conduziu aos resultados que o Governo dizia que ia acontecer. Não conduziu, mas isso, isso é pacífico e nós estamos perfeitamente aconteceu aquilo que a oposição, e nomeadamente o Partido Socialista, dizia que ia acontecer. O Governo dizia, nós cortando o subsídio de férias, cortando o subsídio de Natal, aplicando uma taxa solidária Rui, no IRS, dizia íamos ter mais consolidação orçamental, mais receitas e melhores efeitos na economia. A oposição toda dizia que não. A verdade que se comprova que aconteceu o que a oposição disse. Eu comecei por dizer que a primeira estratégia do Governo foi esmagar a procura interna. E foi errado. É exatamente isso que está a dizer. E foi errado. E esse foi o erro. O erro inicial está lá. E esta estratégia... Agravou. E essa estratégia nasce, sobretudo, de uma visão economicista do Ministro das Finanças. Carlos, como é que se corrige esse erro agora? Para ir ao encontro da sua questão. Obviamente, o Ministro das Finanças é que, efetivamente, dita as políticas e o Primeiro-Ministro limita-se a dar-lhe cobertura política porque ele não tem peso político. Se esse foi o erro, esmagar a procura interna, como é que se corrige agora esse erro? Baixa-se os impostos? Admite-se... Erramos, este não era o caminho, agora, vamos baixar os impostos para voltar a estimular a procura? Essa é a pergunta do $1 milhão.
Essa é a pergunta do 1 milhão de euros, não é verdade? Para a qual ninguém sai a resposta. Ninguém sabe. Porque não, há várias coisas há várias coisas que se podem fazer. Com certeza. Mas, obviamente, que o Primeiro-Ministro já reconheceu hoje que, ponto 1, tem que haver maior financiamento à economia. Tem que haver apoios sociais, nomeadamente relativamente ao desemprego. Estão a ser cortados também. Exatamente, mas lá está, isto é um discurso que vai completamente contra a corrente daquilo que é o discurso do Governo. O Governo está a reconhecer tarde e lentamente que as políticas, a única política que foi aplicada não está a ter resultados. Mas, obviamente, o problema é que, obviamente, se o acordo da Zona de Comércio Livre entre os Estados Unidos e a União Europeia já estivesse assinado, coisa que só vai para 2015, isso para nós seria ótimo. Mas isso é só para 2015. E o Governo, neste momento, não está em condições de dizer como é que nós vamos chegar a 2015, nem como é que nós vamos chegar a junho de 2013. Agora, o Governo tem que começar, e repare, e há notícias também, começa a dizer que o próprio Vítor Gaspar não consegue aplicar este ano o corte dos 4 mil milhões de euros. Porque os seus colegas ministros já não acreditam nele. Meus senhores, temos que terminar. Muito obrigada pela vossa participação neste Enfoque. Até à próxima semana. Aliás, nem os colegas, nem os portugueses. É assim que terminamos então com essas declarações finais. O Enfoque, como habitualmente, regressa na próxima semana. Até lá, bom fim de semana.